Oi, meu nome é Camila Lima de Moraes, meu número de inscrição no Cicusp é 649, eu faço Engenharia de Materiais e Manufatura na USP de São Carlos, e eu estou aqui para apresentar a minha pesquisa científica, que foi sobre a preparação de compostos a partir de emulsão de polihidroxibutirato e nanofibras de celulose. A minha pesquisa teve o apoio do CNPq e eu fui orientada pelo professor Antônio José Félix de Carvalho. Para começar a falar sobre a minha pesquisa científica, eu vou falar sobre o problema que ela tinha como objetivo resolver. Hoje em dia, existe um grande interesse na aplicação de compostos baseados em termoplásticos e fibras de celulose ou nanocelulose por causa das propriedades mecânicas superiores, da biodegradabilidade e do baixo custo dessas fibras em relação a outras fibras que já são usadas no mercado. Mas existe um problema que dificulta a aplicação das fibras de celulose ou das nanofibras em compostos, que é o fato da celulose ter uma tendência em formar aglomerados durante a sua dispersão. E agora, falando sobre o objetivo da minha pesquisa científica, levando esse problema em consideração, o objetivo da minha iniciação científica foi o de estudar um método de preparação de compostos a partir de nanofibras de celulose e de uma emulsão de polihidroxibutirato, que é o PHB. O método de preparação desses compostos foi o mesmo usado pelas pesquisas do meu orientador, junto com a Eliane Trovati e com o Kaique Álvares Casale, em que eles produziram compostos baseados em uma emulsão de poliestireno e nanofibras de celulose. A preparação foi bem sucedida, teve baixo custo e, dessa forma, pode ser replicada em escala industrial, por isso que foi escolhida para ser usada na minha pesquisa também. Falando sobre o PHB, ele é biodegradável, biocompatível, é um termoplástico, mas, apesar desses pontos, o PHB ele tem uma alta cristalinidade, que faz com que ele tenha uma fragilidade, e ele tem uma janela de processamento muito estreita. Então, por esses motivos, a aplicação do PHB em escala industrial ela é difícil. E isso faz com que seja interessante produzir compostos a partir desse polímero junto com as nanofibras de celulose, porque as nanofibras elas podem melhorar algumas propriedades do PHB e assim aumentar a sua aplicação na indústria. E o desafio inicial da minha pesquisa científica, inclusive, foi o de preparar uma emulsão estável de PHB, porque tem uma escassez de trabalhos que conseguiram fazer uma emulsão estável do polímero. Agora eu vou falar sobre os métodos para a preparação da emulsão de PHB. Então, o PHB ele foi misturado em um banho termostático a 60 graus Celsius, sob agitação magnética, junto com clorofórmio e com óleo de soja epoxidado. Esse óleo ele foi usado como agente plastificante. Aí, ainda em banho termostático, uma solução de água deionizada e de dodecil de sódio benzenosulfonato, que foi usado como surfactante, foi adicionada até que a mistura acontecesse. Depois, a solução foi colocada sob agitação, usando o Ultra Turrex a 10.000 rotações por minuto durante 10 minutos. Por último, em um banho de gelo, a emulsão foi submetida a um sonicador em 5 ciclos de 5 minutos, com um intervalo de 5 minutos entre cada ciclo. A partir disso, eu consegui produzir emulsão e também fiz um teste de teor de sólidos depois nessa emulsão também. Agora, falando sobre a minha contribuição, eu consegui produzir uma emulsão estável de PHB por aproximadamente 3 dias, que é um tempo suficiente para usar a emulsão na fabricação dos compostos. E essa emulsão ela tinha um teor de sólidos de 19%. Eu fiz alguns testes até chegar nas quantidades ideais de materiais que fizeram com que a emulsão fosse estável, e essas quantidades estão destacadas em vermelho na tabela. Como vocês perceberam, eu não cheguei a produzir os compostos propriamente ditos por causa das restrições ao acesso aos laboratórios por conta do Covid-19, e como plano futuro eu pretendo fazer a produção desses compostos. Para produzir esses compostos, a ideia é misturar uma suspensão de nanofibras de celulose com emulsão de PHB, com concentrações de nanofibras de 2,5%, 5%, 10% e 15%. Em seguida, eu vou adicionar lume de potássio e alumínio para que a precipitação aconteça. Depois vai ser feita a lavagem e filtragem a vácuo, que vai resultar em uma massa branca. Essa massa vai secar em estufa a 60 graus Celsius durante 24 horas. Depois, ela vai ser prensada a quente a 170 graus Celsius e assim o composto vai ser obtido. A partir desse composto, a ideia é fazer ensaios mecânicos para avaliar o seu comportamento. Aqui estão as minhas referências e essa foi a minha apresentação. Muito obrigada.